meus queridos alunos e alunas. Devido a este momento que estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus, o ano letivo está sendo diferente de tudo que a educação já passou. Para garantir, em primeiro lugar, a saúde e a segurança de todos da comunidade escolar, nós, enquanto escola, passamos um tempinho de recesso. Mas agora nós precisamos nos reinventar neste momento que é desafiador para todos nós, professores, gestores escolares, vocês, alunos e familiares, com o único objetivo de garantir que a aprendizagem aconteça. Teremos nossas aulas remotas, pois a educação não pode parar e seguimos conectados nas trilhas do conhecimento. Nós, enquanto escola, Instituto Educacional Cônego Nestor de Carvalho Cunha, estamos organizando essas aulas remotas e sou Rosângela Viana Lima, professora de Educação Física, e no segundo caderno pedagógico irei trabalhar os temas futsal e golfe. Para explicar esse primeiro tema, nós iremos falar desta primeira temática, futsal. O futebol de salão é também conhecido por futsal aqui no Brasil. Trata-se de um futebol adaptado do campo para a quadra. E nós observamos que ele tem duas versões importantes. A primeira versão, futebol de salão, teria sido inventado por volta de 1934 pelo professor Juan Carlos Seriani. Ele é da Associação Cristã de Moços de Montevidéu, Uruguai, que deu um nome inicial de Indofutebol. Naquele momento, o Uruguai passava por um momento assim eufórico no futebol, já que em 1924 e 1928 foi campeão olímpico e em 1930 foi campeão do mundo. Então, todos naquele lugar, eles respiravam o futebol pela euforia das conquistas e da vitória que eles tinham conseguido. Então, com isso, todo mundo se praticava o futebol, era crianças, adultos, jovens. E aí começou-se a haver uma grande necessidade de espaço, que não tinha o espaço suficiente. Então, por isso, este professor de educação física, ele começou a trabalhar com sua equipe um futebol adaptado. E para isso ele pensou, vamos praticar o futebol em lugar menor. Então ele começou a usar as quadras e até espaço de dança. Ele começou a usar para tentar praticar esse esporte. Então com isso ele fez a adaptação do futebol para se inventar esse futebol de salão na época conhecida. E a segunda versão foi que afirma que o futsal começou a ser praticado em São Paulo em 1940, também por essa mesma associação, por falta de campo disponível para se praticar o futebol. Então nós temos essas duas versões que são também importantes, mas a mais reconhecida é a primeira versão pela FIFA. E quanto ao futsal, eu vou falar aqui um pouquinho do que é essa modalidade. Essa modalidade esportiva, ela exige muita habilidade técnica, pois o espaço curto da quadra, somado com o peso da bola e a dinâmica do jogo, faz com que os jogadores necessitem conhecer de todos os fundamentos técnicos da modalidade. Que nós colocamos aqui alguns fundamentos: domínio de bola, chute, drible, passe, recepção, condução de bola, finta. Então, esses fundamentos, eles são importantes para que todos os jogadores desenvolvam o esporte de forma mais bonita e adequada, né? Um esporte mais dinâmico. Então, no domínio de bola, os jogadores geralmente eles dominam mais a bola com o peito ou com o solado do pé, que é a forma mais dinâmica para acontecer o domínio de bola. O chute, o jogador também tem que treinar, pois tem que ser algo que seja mais para finalização e a realização dos gols, né? Então tem que ser um chute firme e forte. Quanto aos passes, também é um fundamento importante, pois os jogadores muitas vezes têm que calcular
a distância do seu colega que está do outro lado da quadra e às vezes até chutar a bola um pouco à frente do seu colega, pois o jogo é dinâmico e muito rápido. Então o jogador ele também tem que calcular essas distâncias para que consiga realizar o passe de forma correta. Né? A condução de bola, o jogador tem que aprender a correr conduzindo a bola e dominando ela. Né? Então, todos os fundamentos são importantes. O drible, o jogador, é a forma de enganar o adversário estando com a bola. Já a finta é a forma de ludibriar o adversário sem a bola. Então, vamos passar aqui para o próximo, onde nós vamos falar um pouco das considerações da quadra. Quanto às considerações da quadra, nós vamos falar sobre o piso, né, da quadra, que geralmente ele tem forma de madeira ou sintética, e a mais comum é a forma que é o formato de cimento, né, o piso da quadra. A quadra oficial do futsal ela é um retângulo e ela tem 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. Então, essa é dividida com a linha central, aqui ó, no meio, que está demarcado por esse pequeno círculo. Esse círculo aqui no meio da quadra. E nós observamos aqui as linhas laterais, nós observamos a marca livre de 10 metros e a marca da grande penalidade. Quando o atleta comete aqui nessa área azul qualquer infração, dentro dessa área azul, é marcado a penalidade, aqui a grande penalidade, né? E a gente observa que aqui a linha de fundo da quadra e a linha do gol que fica aqui entre as traves, né? Então, nós estamos observando que a quadra, as demarcações dela é fácil para se explicar. Tem uma questão que vai pedir que vocês coloquem essas demarcações da quadra e tem até a quadra desenhada na questão. Então, você vai só colocar essas demarcações, o que é cada demarcação dessa e explicar onde é a linha central, onde é a linha lateral, a linha de fundo, a linha do gol, a grande penalidade e colocar o tamanho da quadra, certo? Seguindo, nós vamos ver que o único objetivo do futsal é o mesmo do futebol de campo, de areia, que é defender bem e fazer gols no time adversário. O jogo é disputado por duas equipes compostas de 5 jogadores titulares, do qual um é o goleiro, que também pode atuar como goleiro linha, e também com mais 7 jogadores reservas. O tempo de jogo ele dura um total de 40 minutos, que são divididos em 2 tempos de 20 minutos. E o cronômetro não é corrido, ou seja, só funciona quando o jogo está andando, só quando a bola está em jogo, entre aquelas 4 linhas que a gente já falou da demarcação da quadra, quando a bola está entre as linhas laterais e as linhas de fundo, rolando em jogo. Então, o cronômetro está rolando. Quando a bola sai por essas linhas, o cronômetro para. E tem um intervalo de 10 minutos. Quanto aos jogadores e suas funções, nós vamos conhecer as posições de cada jogador e a função que eles desenvolvem em quadra. Nós observamos aqui o goleiro. Como no futebol de campo, o goleiro do futsal precisa ser ágil, ter ótimos reflexos, e a diferença para o goleiro do futebol de campo é que o futsal trabalha muito mais, pois os chutes são mais frequentes e quase sempre deferidos a curta distância. Então a gente observa que o goleiro, além de tentar evitar o gol, ele também pode atuar na equipe adversária tentando marcar pontos. Então ele pode atacar também na linha de ataque. O goleiro ele não é só defesa, ele pode também atacar, pois ele pode ser o goleiro linha, onde o goleiro sai da sua área e joga. E quando ele sai daquela área demarcada, ele já está sendo observado como um jogador normal, com todas as regras que tem um jogador normal, né? Então, geralmente, o goleiro, quando ele trabalha como um goleiro de linha, é quando a sua equipe está precisando urgente marcar gol, que o tempo já está se encerrando. E
quando geralmente a bola está com sua própria equipe já tentando se fazer o gol, aí o goleiro geralmente ele pode, né, sair da sua área de goleiro para tentar também ajudar a equipe a fazer gols. Sobre o fixo, ele é um jogador que normalmente, aqui ó, próximo do goleiro, normalmente ele atua mais recuado. Antigamente ele era conhecido como um zagueiro e tinha um porte físico forte, mas hoje até mesmo os jogadores mais franzinos em à toa nessa atuação de jogador, né, de fixo. Pois, com uma característica técnica do jogador fixo, ele trabalha com antecipação, com marcação, chute, passe, cabeceio e recepção. Ou seja, ele está para auxiliar e ajudar todos os seus colegas de equipe. Vamos aqui adiante. Vamos falar aqui sobre os alas, que são esses dois jogadores que atuam aqui nas laterais da quadra. E a maioria das equipes utilizam o ala esquerdo e o ala direito. E são jogadores que cumprem tanto a função ofensiva quanto defensiva, né? E esses jogadores, eles têm a função técnica de driblar, passe, deslocamento, condução, remate e marcação. E as características táticas desse jogador é desenrolar as jogadas, fazer coberturas, ataque, de defesa. Tem boa finalização e criatividade, né, na hora das jogadas. E a gente vai falar também um pouquinho sobre o pivô. O pivô é um jogador que atua na frente, geralmente é o mais habilidoso na equipe e é o principal responsável por distribuir as jogadas. Há dois tipos de pivô, que é o de referência e o de movimentação. E a gente observa que ele tem a função técnica de controle de bola, de drible, de finalização, de passe, recepção, finta, deslocamento lateral e antecipação. Quanto às características táticas desse jogador, ele tem colocação de criar os espaços e as jogadas, servir aos companheiros. O primeiro combate também é dele e movimentação e conclusão de bola. Então a gente percebe que ele tem uma função muito importante aí para finalizar e tentar fazer gols, certo? Então, quanto a esse esporte, o futsal, as questões estão voltadas mais para essas observações que nós fizemos, certo? E aí na próxima aula eu estarei explicando o golfe. Bom dia!